No início do século XVIII, quando a Era Dourada da pirataria atingia o seu ápice, um local se tornou o epicentro das atividades ilegais no Caribe. Ex-corsários e bucaneiros encontraram ali um porto seguro e estabeleceram suas próprias regras e códigos de conduta, transformando-o em um dos refúgios mais infames da época. E assim, no coração das Bahamas, Nassau ficou conhecida como a República dos Piratas. No vídeo de hoje falaremos sobre a histórica cidade de Nassau, sua formação, os piratas que passaram por ali e como ela encontrou o seu fim. Eu sou L.R. Arcano, autor do livro O Chamado das Profundezas, e antes de iniciarmos, não se esqueça de já deixar o like aqui no vídeo para me ajudar e se inscrever no canal caso goste de vídeos sobre piratas, mitologia e lendas. Agora pega sua bússola e vem comigo. Com uma história turbulenta desde a sua criação, a pequena cidade na ilha de New Providence começou como uma colônia inglesa chamada Charlestown. Após ser completamente destruída pelos espanhóis em 1684, a cidade foi reconstruída e renomeada como Nassau em 1694, em homenagem a um duque da Inglaterra. Porém, mesmo após o seu renascimento das cinzas, Nassau não encontrou paz. A cidade era constantemente atacada e, devido à sua pouca quantidade de habitantes, eles não tinham condições de rechaçar tais ataques, fazendo com que a cidade fosse um alvo fácil. 2 anos depois da sua reconstrução, um renomado pirata utilizou a cidade como um covil para fugir das autoridades, e isso abriu um precedente e sinalizou para outros piratas que futuramente viriam a usar a cidade como um porto seguro. E esse pirata não era ninguém menos do que Henry Avery, o rei dos piratas. Depois de executar com sucesso um dos maiores saques da história da pirataria lá no Oceano Índico, ao roubar uma frota de navios que estava voltando de uma peregrinação a Meca, Henry Avery foi em direção ao Caribe para fugir das autoridades, e lá seu caminho se cruzou com a cidade de Nassau. Carregado com riquezas incalculáveis, dentre elas cerca de 50 toneladas de marfim e 100 barris de pólvora negra, ele ancorou seu navio, o Fancy, na ilha de New Providence. Usando o falso nome de Benjamin Bridgerman e fingindo ser um dono de escravos fugindo da justiça, Avery subornou o governador local, Nicholas Trott, para que ele e sua tripulação pudessem se estabelecer na cidade sem serem incomodados. A propina foi oferecida em forma de ouro, prata e o próprio navio Fancy, ainda carregado, também foi oferecido. Trott, mesmo suspeitando que não se tratasse de um comerciante de escravos e sim de um grupo piratas, ainda assim aceitou o suborno e acolheu Henry e sua tripulação para viverem na cidade. Eventualmente, cada integrante do bando seguiu seu rumo, incluindo Avery, que entrou para a história como o único pirata que conseguiu se aposentar depois de um grande saque. E ele simplesmente sumiu do mapa depois disso. Dizem que talvez ele tenha voltado para a Inglaterra, mas não se sabe ao certo para onde ou o que ele fez com a parte do dinheiro que conseguiu com esse último saque. E sem a presença de Henry Avery e sua tripulação em Nassau, a cidade novamente se tornou um alvo fácil. E em 1703 a cidade foi atacada por franco-espanhóis e depois novamente em 1706. Isso fez com que os habitantes não se sentissem mais seguros em viver na ilha de New Providence e começaram a abandonar o lugar. Não só os habitantes, como também os governadores deixaram a ilha, fazendo com que não houvesse mais nenhum representante da coroa inglesa naquelas ilhas. E foi então que os corsários viram nisso uma oportunidade e tomaram o controle da ilha. New Providence estava localizada estrategicamente próxima a diversas rotas comerciais. Além disso, as águas rasas das Bahamas eram perfeitas para as embarcações pequenas e velozes dos piratas, permitindo que eles navegassem sem problemas enquanto rechaçavam os macios navios de guerra espanhóis, conhecidos como Man-o-War. E de início, esses corsários atuavam sim com a permissão do governo inglês, ou seja, com a carta de corso e de certa forma dentro da lei, por assim dizer, atuando como piratas, só que sem consequências, e atacando somente navios
espanhóis e franceses. Porém, não demorou muito até que esses primeiros corsários que foram para Nassau virassem piratas em sua essência, atacando embarcações independente de qual era a sua nacionalidade. E pouco tempo depois, quando a Guerra da Sucessão Espanhola acabou, por volta de 1713, muitos corsários se viram desempregados. E não querendo abandonar a vida de marinheiros, e sendo que isso era o que eles sabiam e eram bons em fazer, eles decidiram se tornar piratas. E onde seria melhor do que Nassau para que eles pudessem fazer o seu porto seguro. Então, dessa forma, muitos corsários deixaram de lado a sua legalidade e se juntaram em Nassau, na ilha de New Providence. E assim teve início a República dos Piratas. Dentre esses corsários que migraram para Nassau estava Henry Jennings e Benjamin Hornigold, que se tornaram não só fundadores da República dos Piratas e os primeiros a colocarem uma ordem lá, como também fundaram um grupo chamado a Flying Gang, que era composta pelos maiores piratas desses tempos. No seu auge, a República dos Piratas contava com cerca de 1000 piratas, de acordo com autoridades da época. E dentre esses, se destacava esse grupo que eu acabei de mencionar, a Gangue Voadora, ou a Flying Gang. Esse grupo foi responsável por aterrorizar os mares do Caribe. E foi durante a época da sua atuação que a era dourada da pirataria teve o seu ápice. Inclusive, vou falar agora alguns integrantes desse grupo e você vai perceber que dentre eles tem os maiores nomes da pirataria de todos os tempos. Alguns dos membros da Flying Gang era o Henry Jennings e o Benjamin Hornigold, que foram fundadores do grupo e mentores de muitos desses piratas em ascensão, além de terem criado as bases e as diretrizes da Gangue Voadora. Um outro pirata que também fazia parte era o Charles Vane, que foi conhecido por sua natureza impiedosa e brutal. Edward Teach, o Barba Negra, que foi uma imagem icônica e que tinha uma reputação de ser muito feroz em batalha, ele era um líder muito carismático e um estrategista astuto. Jack Rackham, conhecido por sua bandeira distintiva e pela presença feminina de Anne Bonny e Mary Read em sua tripulação, o que era incomum para a época, em tripulações que geralmente só tinham homens. E também incluía outros piratas de renome como Stade Bonnet, Olivier Levasseur e outros piratas. Esse grupo coordenava ataques, compartilhava recursos e enfrentavam os desafios de forma coletiva e transformaram Nassau numa espécie de democracia, porém autogovernada, não monarquia, pois tinha muita ordem ali no meio. Inclusive, eles usavam como base as diretrizes do Código Pirata. Eu fiz um vídeo sobre isso, o vídeo anterior do canal, no caso, e eu vou deixar aqui no card para vocês. É sobre o Código dos Piratas e suas diretrizes, suas punições e todos os aspectos que envolvem o Código Pirata. Porém, apesar de todas as conquistas do grupo, ainda assim a República dos Piratas estava com os seus dias contados. Após muitos anos de autonomia e prosperidade, Nassau viu seu destino mudar rapidamente. Quando as atividades começaram a sair do controle e começaram a causar muitos prejuízos para a coroa britânica, a situação se tornou insustentável. Então, a Inglaterra tomou providências e enviou Woodes Rogers para ser governante das Bahamas. E ele tinha a dura missão de restaurar a ordem e erradicar a pirataria no local. Em 1718, Rogers chegou a Nassau determinado a erradicar a onda de crimes desenfreada que assolava o Caribe. Surpreendentemente, a sua abordagem inicial não foi puramente militar, e sim diplomática. Ele ofereceu uma anistia real aos piratas, permitindo que aqueles que renunciassem à pirataria e jurassem lealdade à coroa britânica fossem perdoados por seus crimes. Muitos piratas, incluindo o próprio Benjamin Hornigold, aceitaram a anistia e entregaram as suas armas. No entanto, nem todos estavam dispostos a desistir de suas vidas como fora da lei. Charles Vane, um dos piratas mais notórios da época, tentou romper o bloqueio naval de Rogers, enviando um navio carregado de explosivos como distração.
final, apesar da tentativa de fuga, a maioria dos piratas foi capturada ou morta. E os poucos piratas que permaneceram nas Bahamas foram caçados por Hornigold e Jennings, que haviam sido perdoados e atuavam como corsários novamente para a coroa inglesa e caçavam piratas. Com o passar do tempo, Nassau e as Bahamas foi totalmente limpa da presença dos piratas. E isso não marcou somente o fim da República dos Piratas, como também o início do declínio da Era Dourada da pirataria, que começou a romper a partir daí. A exemplo do que Rogers havia feito em Nassau, as autoridades começaram a pegar as rédeas da situação que estava começando a sair do controle, e aí começaram a caçar os piratas, até que chegassem ao seu fim. E é assim que terminamos o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de mergulhar comigo nessa fascinante história sobre a maior cidade dos piratas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de história e que gostam de pirataria em geral. Eu sou o LR Arcano, sou autor do livro O Chamado das Profundezas por Ouro e Glória, e ele vai estar disponível aí na descrição para você ler a sinopse e conhecer um pouco mais sobre a história do livro. Ele está disponível em versão digital e física na Amazon. Os links vão estar todos aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então espero te ver no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.